Então esta é a centésima. É a centésima, sim. Acho que, pronto, para um número tão redondo precisava de uma pessoa igualmente importante. Não é só por causa disso, eu também sou um grande fã e pronto, acho que fazia sentido. Então tratamos por tu? É como quiser. É assim, eu vou-me sentir um bocado, se calhar, desconfortável em tratá-lo por tu, mas isto posso. é mau sinal. Não é respeito, Jorge, é respeito. Mas posso tratá-lo por tu. Não, cada um trata-me como se sentir mais à vontade. Não, mas eu trato por tu, se quiser. Vamos a isso. É igual, ok. Então, achas que Portugal... É igual, pá, como te sentires melhor. Que Portugal ainda é um país cheio de tradições atrás de contradições? Isso é do meu primeiro álbum. Exatamente. Sim, já foi mais tradicionalista. É mais contradições. As contradições sérias, mas isso não é só em Portugal. Sim, estamos muito longe. É impossível. Para quem não viveu a época de Salazar e os séculos anteriores, evidentemente, a tradição, em alguns lugares ainda tem um peso grande. Sim, verdade. Mas eu sinto é que... Os mais urbanos. Não estamos a ficar um bocadinho mais conservadores outra vez? Algumas coisas. Quer dizer, comparando que o Jorge pronto, teve uma vida cheia de aventuras e conhecimentos com pessoas e se calhar, sim, comparando com o pós-25 de Abril e hoje, se calhar as pessoas hoje estão um bocadinho outra vez a voltar a serem menos arriscadas em muita coisa. eu diria que somos um país um bocado passivos somos. Então, se compararmos com Lisboa com Paris ou Nova Iorque, é evidente que há, de facto, um maior conservadorismo. Vamos andando. Portugal tem coisas muito boas e coisas nem tanto. Sim, verdade. Eu há bocado voltei a ouvir aquela canção que o Jorge escreveu para o Carlos do Carmo, da canção Sim. de vida. E se bem que foi uma canção para o Carlos do Carmo, Foi. Eu não sei porquê, eu como depois, antes disso, estive a ouvir os seus primeiros discos, achei que indireto ou indiretamente parecia também uma mensagem do Jorge Palma de agora para o Jorge Palma daquela altura, em que está a dizer: nascemos tão furiosamente sábios, dispensamos a razão e crescemos descortinando o nosso fado, desvendando a nossa voz. Porque é muito engraçado, porque nos primeiros discos do Jorge está aquela voz muito contra a ordem e contra o sistema, mas muito de... Não é muito de puto, de jovem, não é? Aquela coisa de ir contra tudo e contra tudo. Sim, isso nota-se a partir do primeiro álbum e espero não ter perdido essa irreverência. Não, eu acho que não perdeu, mas o tom é que mudou um bocadinho, que é normal, acontece com a idade. É evidente, há quase 50 anos, a começar pela maneira como escrevia, e há uma certa ingenuidade que se vai perdendo, de facto, como eu digo na canção que escrevi para o Carlos do Carmo. O que é que ele disse quando lhe mostrou a letra e a canção pela primeira vez? Eu fui lá à casa dele. Eu tinha aceito o desafio, ele já falava disso há 20 anos. Íamos brincando com isso e um dia, há uma altura em que vamos lá ver o que é que consigo. E foi relativamente rápido depois a escrever a letra e a música. E nós falávamos por telefone bastante. E eu telefonei e foi a mulher dele, a viúva dele, Maria Judite, que foi ela que eu comecei a dizer versos da canção, tipo, a horas tardias. Tipo, achas bem? Dizia eu. E há um dia que combinamos e eu fui à tarde, claro que ele não era homem de manhãs, tal como eu. E fui à casa dele, deixei um CD que tinha gravado em estúdio, uma maquete, não é? Piano e voz, e a letra e partitura também. Portanto, olha, está aqui, conversámos, bebemos chá, e não sei se foi nessa própria noite, eu creio que sim, ou se foi no dia seguinte que ele me ligou a dizer:
a tecer-me elogios, a dizer, pá, isto não é uma letra, isto é um poema. Ele ficou muito contente com a canção. E eu também fiquei muito contente por ele ter gostado e por ter chegado a gravar naquele que seria o último disco dele. Sim. Eu também, sinceramente, francamente, acho que está uma boa canção. Está uma bela canção. Que ele depois apropriou-se dela, como era devido, e cantou à sua maneira, não é? E o arranjo está muito bonito. Deve ter sido. Foi um coletivo entre o Zé Manuel Neto, o Marino e o Proença, os músicos que são o nosso top, não é? Exatamente. Fizeram arranjos ao gosto do Carlos e entretanto o Camané também me pediu e isso foi muito mais rápido, foi um processo muito mais rápido. Já escrevi uma canção que também está bem. E ele gravou-a. E vamos ouvir isso em breve, ok. Vamos ouvir em breve, eu já ouvi, não é? Não, claro, estava a dizer os comuns mortais que não têm acesso antecipado a essas coisas. Mas ele também ficou muito contente, porque dizia, pá, estou a acabar as gravações, portanto, ou saio, ou tenho muita pena se não cantar uma coisa tua. E eu, ok, eu às vezes, com determinado tipo de, não é pressão, é de, se me apetece fazer e de certo modo assumo um compromisso, então aí vai e aí trabalho depressa. Mas a pressão é falar... Há vários tipos de pressão. Se for uma pressão da editora, que aliás ele já vou só ao meu próximo disco de inéditos, eles já, coitados, já desistiram, porque eu há 4 anos que ando eu não gosto de fazer promessas para depois não cumprir, mas tenho andado há 4 anos para cá a dizer é natural que seja este ano. Eu neste momento continuo a dizer o mesmo e eu creio que consigo gravar este ano umas canções. Tenho estado a trabalhar nelas. Sim, senhor. Com muita calma. Não, é assim que tem de ser, não é? Mas gostava de, até ao fim do ano de ter um single deste tal disco de novas canções. Eu não sei qual é que é o single que estava a pensar, mas em 2017, quando foram aqueles concertos do Sol, sim, eu fui ver um deles e o Jorge apresentou uma música... O Amor Digital, sim. Essa que já música... levou N voltas aqui em casa, na minha cabeça. Mas essa será das primeiras que eu gravo. Já sei, inclusive, quem são os músicos que vão participar nessa música. E estamos combinados para quando eu for para o estúdio. Essa será uma das primeiras a gravar. Essa música até ganhou outro significado depois dos confinamentos, não é? Não estou a ver a relação. Então, que as pessoas estão confinadas, passam cada vez mais tempo. Claro que sim, claro que sim. Pois, o digital eu uso o digital, no fundo, é um pretexto para escrever uma canção de amor. Sim, e é uma bela canção. É assim, do que eu me lembro, já foi há 4 anos, mas... Vai ficar muito bem, em quarteto jazzy. Ok. Mas pegando só outra vez na canção do Carlos do Carmo e naquele verso em que diz que crescemos desvendando a nossa voz, a partir de que momento é que o Jorge sentiu que tinha desvendado realmente qual é que era a sua voz? Foi aos poucos, sobretudo desde a adolescência. Fui desvendando a minha voz na adolescência e depois cada vez mais já na idade adulta. Não só fisicamente a ver o que é que conseguia fazer, esforcei-me, por exemplo, bastante para conseguir que a minha voz, eu sou tenor barítonizante, como dizia o Zé Mário Branco, e eu queria cantar agudos e forcei e fiz muito bem, porque tenho uma extensão de voz razoável
porque eu queria cantar lá para cima, para os agudos, como sei lá, desde Mick Jagger ou Elton John e os Beatles e essa gente toda, cantava todo. Robert Plant, dos Led Zeppelin, etc. Por outro lado, desvendando a minha voz interior, sim, fui criando as minhas ideias, os meus valores já estavam mais ou menos estabelecidos desde o princípio da adolescência. E mantiveram-se sempre? Sim, há alguns valores que não prescindo deles, a começar pela liberdade. Sente que hoje ainda os portugueses ainda prezam a liberdade como antes, ou que alguma coisa nesse aspecto mudou? A liberdade ao longo da minha vida em Portugal tem tido... É preciso, é fundamental as pessoas terem uma ideia do que era viver sob uma ditadura. E eu sempre, desde os meus 13, 14 anos, que lutei à minha maneira pela minha liberdade. E comecei a ser cada vez mais irreverente e a marimbar nas tais tradições, a tentar quebrá-las o mais possível. A liberdade agora, isso é uma coisa que é muito discutível, porque constitucionalmente e aparentemente, pelo menos podemos dizer aquilo que queremos aqui no Ocidente. Mas há outro tipo de formas de ditadura. Estou a pensar nos mídias. Uhum. Há ditaduras disfarçadas. É complicado. Mas pensando no caso da pandemia e na desinformação toda que houve e continua a haver, ou estava a ser mais... Não, nesse campo da saúde e em relação a esta pandemia, eu sigo, tenho acredito a começar pela Direção-Geral de Saúde, né? E todos os cientistas a nível mundial. Portanto, acho um bocado caricata a posição dos negacionistas, para mim. Mas eu não estava a falar da questão... Mas eles têm a liberdade de ser negacionistas. Claro. Mas eu não estava a falar da questão da DGS, estava a falar da forma como os média têm pegado na pandemia e às vezes com coisas que não são bem certas. Eu não frequento as redes sociais. E faz muito bem. Pois, isso ouço os canais de televisão, não só os portugueses, como já estávamos a falar um bocado. E então, no princípio da pandemia, eu mamava tudo que era notícias, desde a CNN, à Sky News, e aos canais franceses, italianos e os portugueses, claro. Não, é evidente que há sempre alguma há tendência para focar, e nesse aspecto acho que a informação em geral se foca muito. Há uma visão muito desfocada da realidade global, não é? Portanto, de vez em quando lá há assim uma noticiazinha sobre o Iémen, ou sobre o Sudão do Sul, ou sobre o Afeganistão. Neste momento está em foco por razões óbvias, não é? Sim, os talibãs estão lá. Mas eu não sou perito em política internacional. Há aí gente que... Mas ouço esses comentadores do Eixo do Mal, o Governo de Sombra, etc. Sim, pode não ser um especialista, mas está a par, não é? E às vezes Sim, mantenho informado, mas de facto há zonas do mundo, muitas, que nem sequer são mencionadas, que não são, ninguém quer saber do que é que está. Aliás, a questão da terceira vacina eu do ponto de vista humanista e segundo a minha lógica, antes de uma terceira vacina no hemisfério norte, de modo geral,
tratadas do hemisfério sul. Claro. De gente que de facto não tem nada, nem vacinas. Há um país qualquer que agora não me lembro, está a zero de vacinação e não será o único. Sim. É porque no início desta pandemia as pessoas diziam que nós íamos todos abrir os olhos e ser mais compreensivos, e isso não aconteceu. E houve um ponto em que eu fui relativamente ingênuo, eu não me lembro bem em que altura do ano passado, em que acreditei que isto ia mudar mentalidades, ia abrir uma generosidade da parte dos países mais ricos, inclusive das farmacêuticas, mas estava a ser muito ingênuo, de facto. Não Isto era é um ingênuo, grande negócio. Não era ingênuo, tinha esperança. Sim, porque eu, como escrevo numa canção, e isto foi inspirado numa frase do José Saramago, em que ele se autoconsiderava um otimista cético. Eu tenho uma canção em que digo que sou um otimista cético, e sou. Acho que é uma forma bastante realista e ao mesmo tempo esperançosa de olhar para as coisas. Sim, o otimismo tem que existir. Mas a cegueira não ajuda em nada, não é? Não. Portanto, não podemos, tipo, como canta o Carlão, assobiar para o lado. Exatamente. Para estarmos bem com a nossa consciência, temos que ter, pelo menos para nós, e devemos, na medida das nossas possibilidades e capacidades, tentar espalhar, difundir a nossa ideia, se acreditarmos nela de facto, e isso é positivo. Claro. Se o Jorge ao longo dos anos sentiu que... Eu sinto às vezes que os artistas, apesar de quererem ter ou pelo menos terem esse direito de terem uma voz que é mais ouvida por mais pessoas, muitas vezes se calhar as pessoas não percebem bem isso. Eu gostava de perceber se o Jorge por acaso ao longo dos anos sentiu que as pessoas não é se guiassem por si, mas que admiravam e valorizavam essa postura social que o Jorge tem. Sim, eu tenho de facto uma visão, uma análise até não necessariamente muito evidente nas minhas letras, mas crítica e um olhar sobre a sociedade, sobretudo sobre a sociedade em que eu estou inserido, mais próxima. E transmito, não é tentar, naturalmente transmito, na maior parte, grande parte das minhas letras, essa visão, do meu ponto de vista social. Não é? Sim. Acredito que há muitas pessoas que me abordam e dizem que canções minhas foi ao som delas que se apaixonaram ou que casaram, inclusive, sei lá. E outras Eu coisas acho isso também. muito engraçado. Mas há muita gente que recebe e desse modo poderei influenciar em alguma coisa. Recebe através das minhas letras. Eu nunca pretendo enviar uma mensagem explícita, mas naquilo que eu escrevo acho que está lá. Está lá uma crítica, às vezes mais irónica ou mais sarcástica, até mais cínica. Não, o cinismo não cabe muito bem. É mais ironia. Hipocrisia. É mais ironia e às vezes um pouco de sarcasmo também. Exatamente. Mas falando não Espero que sim, espero. Eu acho que é notório. Que eu conto, pelo menos acho que sim, eu acho que sim. Espero ter andado a contribuir para a positiva. Na positiva. Eu acho que teve, mas não sou só eu que digo. Acho que a maior parte das pessoas também tem essa opinião. Mas eu estava a ver umas entrevistas antigas do Jorge em que falava da questão de ter despido algumas das suas músicas de vários instrumentos para o só, porque algumas delas funcionavam melhor sem tantos instrumentos, como a canção de Lisboa. Mas Eu quando gravei
pela primeira vez, ela está num disco de 84, que é o Asas e Penas. Exatamente. Eu escrevi fiz uma orquestração bastante, com bastante, uma orquestra grande. Sim. E para outros temas desse disco também. Eu tenho trabalhado escrito para orquestras muito desde os anos 70. Não só para as minhas músicas, mas para as de outros também. E a canção funciona bem com a tal orquestração que eu fiz para a orquestra, mas funciona muito bem a solo. Aliás, isso não é provavelmente uma preocupação, mas é uma ideia que existe em mim de que as músicas, por mais instrumentos que tenham, por mais formas diferentes de se vestirem, que eu consiga executá-las a solo, ou no piano ou na guitarra, ou em ambos. Portanto, a canção de Lisboa não dá muito jeito de tocar na guitarra por causa das sequências harmónicas. No piano sim, funciona perfeitamente. Sim. E eu quando foi proposta por muita gente a ideia de gravar um disco só voz e piano, que eu não aderi logo a essa ideia, mas acabou acabei por me convencer que ia resultar. E então eu escolhi um leque de 15 músicas só. Sim. Que funciona muito bem. Funciona. Ao piano, aliás, esse álbum, de certo modo, este álbum é 91. Faz 30 anos este ano. Portanto, é fazer as contas. 30. Mas há uma... E continua a ser tornou-se um clássico, se bem que na altura eu não tenha vendido nada especial. Aliás, eu não sou um grande vendedor dos meus discos. Né? Quer dizer, não sou eu que os vendo. Mas há alguns que têm ficado, e sobretudo canções, desde as primeiras, têm ficado no ouvido coletivo. O Tosé Brito deu ok. Sim. Era uma das pessoas que torcia por isso. Nessa altura, por coincidência, o Tosé Brito sai da Universal e vai para... creio que não sei se foi para a Sony. E entra para o lugar da AR, portanto, artistas e repertório, neste caso português. O teclista dos Heróis do Mar, o Carlos Maria Trindade. Exatamente, sim. Estava na Polygram na altura. Estava eu no meio das gravações, sim. Que eram em estúdio, eu cantava e tocava ao mesmo tempo, estava só o público, eram os dois técnicos, no fundo, o Zé Manuel Fortes e o Francis Mann, Francis Nunes. E eram eles que, depois de cada take, me diziam, com o olhar, não era preciso palavras, se estava fixe ou vá lá outra vez. E o Carlos Maria entra no meio desse processo e interessou-se imediatamente por ele, e às tantas começou também ele a estar presente nas sessões. Foi muito engraçado. Por acaso há uma... Eu acho que o arranjo para mim que está mais... Xanã, para mim, é mesmo o de Jeremias, o Fora da Lei, porque aquilo deve ser super... Tem a sua dificuldade técnica, tem. Eu tinha acabado o curso superior de piano no ano anterior. Portanto, na altura estava com a pica toda. Eu estava a tocar ali peças difíceis mesmo. Rachmaninoff e Scriabin, e estudos de Chopin, essas coisas todas. Preludes e fugas de Bach, um concerto de Mozart, decorei e toquei do princípio ao fim. Tudo coisas fáceis, não é? Tudo coisas muito fáceis. Não, eu aproveitei que os dedos estavam em forma, eu estava de facto em forma. E fiz arranjos para mim próprio, alguns um bocado com alguma dificuldade técnica. O Jeremias é um deles. Eu sou daquelas, nesse aspecto fui burro, porque eu podia ter aproveitado o andamento nessa altura e ter continuado a praticar. Não era preciso muito, 1 hora por dia, uma coisa assim. Mas não fiz isso. Porquê é que não fez isso? Por falta de tempo? A seguir, portanto, a esse momento da gravação do Sol, em 91, eu não sei porquê, virei-me, atirei-me de pés e cabeça para o rock and roll, sobretudo grunge, Nirvana,
etc. Portanto, o piano aí ficou de lado. Eu retomei uma vida de boémio, muito noturna. As manhãs não existiam, obviamente. E eu ia para os meus concertos e voltava dos concertos de qualquer localidade. Ia de guitarra e uma linha diretamente para o Johnny Guitar. Ter com o Zé Pedro, com o Calu, O gangue. com o Flac, com o Alex, o gangue. E, portanto, foram uns anos em que eu quase não tocava no piano porque eu queria rock and roll, guitarras elétricas. Sim. E a técnica, agora posso... Aliás, é a minha ideia, voltar a estudar essas peças. Eu senti quando foi o concerto do Só que a música do Jeremias foi tocada lindamente, mas estava um bocadinho mais lenta, que era para conseguir... Eu não estava no ponto, e não estou no ponto para tocar essa música tão bem como a gravei. Por outro lado, o próprio caráter da música acho que se presta mais para uma coisa mais... para uma guitarra folk, não é? Sim, exatamente. Eu gosto das duas versões. Mas eu peguei isto tudo porque... Ok, eu percebo o que o Jorge está a dizer, de facto, se as músicas funcionarem com qualquer instrumento, tudo bem, mas eu acho que há algumas, principalmente uma que eu gosto muito, que é o Gigante na Jaula de Vidro. Sim, isso é do Aquilo só funciona com aquele saxofone, que é brilhante. É, o Rui Cardoso, saudoso Rui Cardoso. O que é que se lembra dessa música? Da criação dessa música, ou da gravação dessa música? Esse disco foi o único de toda a minha discografia em que eu estava a trabalhar com músicos novos. Alguns, porque, por exemplo, o Zé Nabo não era provavelmente novo. Já tínhamos feito muita estrada e muitos discos e muito trabalho. Mas, por exemplo, o guitarrista... e o Rui Cardoso também não era propriamente um rapazinho, não é? Mas o Tosé Chaparreiro, que era, nessa altura foi o meu guitarrista, ele tinha ideias muito avançadas e coisas difíceis de executar, de facto, até. Mas foi o único disco em que não fui eu só a comandar a direção que tomamos. O Tosé Chaparreiro, sobretudo, mas também os outros músicos, o Joca, o Sousa, na bateria. Os arranjos não foram provavelmente meus, foram coletivos. Claro que eu tinha a última palavra, não é? Claro. Mas esse é o Gigante na Jaula de Vidro, é um dos temas. As letras são minhas, obviamente. Claro. E as músicas também. Os vestimentos das músicas é que tiveram uma grande influência nos meus parceiros na altura. E, por exemplo, o Rui Cardoso, que gravámos juntos desde o meu primeiro álbum, desde sempre. Ele fez parte da segunda fase da minha banda, mais importante foi o Sindicato. E eu sempre escrevia na partitura as notas nas músicas que ele era suposto tocar, para se harmonizar, para se integrar no que eu escrevia para os outros instrumentos. Mas sempre deixei grande espaço, não só para ele, mas para todos os músicos de jazz, e não só, que eu tenho convidado ao longo dos anos. Um grande espaço para improviso. Eu gosto porque por melhor que eu escreva, melhor sejam as ideias, que um músico como o Rui Cardoso, portanto, um jazzman, e um grande improvisador. Ele soprava cá para fora coisas que eu nunca iria escrever, não é? Sim, mas aquele solo naquela música em específico acho que é... Isso não é nada escrito. Há notas escritas quando eu estou a cantar. Sim. Mas depois nos espaços instrumentais
É completamente improviso da parte dele, neste caso, em sax soprano. É extraordinário. Mas estava a dizer que foi o único disco em que repartiu a direção. Porque é que foi o único que não se sentiu Não a muito à direção, vontade? mas a construção dos arranjos. Mas porque é que foi o único em que isso aconteceu? Porque não se sentiu à vontade de estar a... Não, isto correu tudo no momento com completa vontade. Eu achei interessante deixar-me influenciar e participar na construção, no fundo, admitir ideias diretamente do exterior. Sim. E funcionou, para mim, eu gosto desse disco, mas comercialmente, inclusivamente o pessoal da editora não gostou nada. Estava à espera de canções, como tinha feito no disco anterior, que é O Lado Errado da Noite. Sim. E eles diziam, pá, não há aqui uma única canção, pá, isto é... chegavam a dizer que aquilo era uma masturbação de músicos. E que não queriam que o disco fosse editado, eu insisti nisso, bati-me por isso, e disse, não, vocês editam. Ok, a gente edita, mas não vai dar grande cobertura publicitária, não vai investir muito na promoção. Caramba. E assim foi. E de facto, assim à distância, agora à distância, eles tinham uma certa razão. Não digo que fosse uma masturbação de músicos, mas de Isso facto... é um bocado forte. Isso é uma expressão muito forte. É muito forte. Mas compreendo da perspectiva deles, não era de facto de todo comercial. Mas o Jorge... Não era realmente melodias muito cantáveis, não é? Mas o Jorge também, quer dizer, nunca, nos seus discos nunca cedeu a alguma... Não. Naturalmente tenho escrito canções que são mais orgulhudas, não é? Claro. Felizmente para mim e creio que felizmente para as pessoas que podem cantar comigo nos concertos. Mas às vezes, quer dizer, quando eu ouvi o Jorge a dizer que esteve quase para tirar o Encosta-te a mim do disco... É verdade, não achava aquilo nada de especial, quer dizer, era uma canção que eu na altura considerava um bocado banal. Sim. Mas não é, porque a minha escrita... na minha escrita, eu de facto evito a banalidade, o desinteressante, não é? Sim. Portanto, acho que é uma boa canção. Eu também acho que é uma ótima canção. E os meus colegas, desde o Rui Veloso, lembro do Rui Veloso, do Tim, esse pessoal todo a dizer-me, pá, tu estás maluco, não vais incluir isso, pá. Essa canção é de caraças. Vamos lá fazer. Essa canção deve muito às ideias do Marco Nunes, meu guitarrista na altura, que depois foi trabalhar com o Brunhosa. Aquela introdução foi criada por ele. Aquele solo, antes de entrar a voz, Sim. era assim, logo tipo um flash para quem ouvia. Epá, isto é o Encosta-te a mim. E essa frase ficou no ouvido das pessoas e eu já não podia ouvir o Encosta-te a mim. Durante mais de um ano, no verão seguinte, verão 2008, em Portugal e continental e nas ilhas, aquilo estava a passar a todo momento, quer dizer. Mas foi bom, foi das últimas, foi o canto do pio da venda de discos. Sim. Depois disso foi... Um pouco depois as pessoas deixaram por isso simplesmente de comprar discos. Mas quer dizer, se o próprio Jorge, fora esse disco, os outros discos também, pronto, há uns venderam mais do que outros, mas nenhum assim com umas vendas de Não, chanés, aquilo disparou de facto para um nível que eu nunca tinha atingido aquele nível de vendas. Sim. Mas fora o Encosta, o Voo Noturno... Não sei quantas platinas. Sim. Estou a falar de quase 100 mil discos. Sim, hoje em dia isso era impensável. Completamente. Neste disco, as editoras que ainda investem em alguma coisa, e quase nada, na gravação de discos novos, de pessoas como eu,
Eu, quando digo pessoas como eu, é pessoas que já têm um cadastro, já marcaram ao longo da vida território, não é? Mas o disco é importante para já, por satisfação pessoal, não é? E por outro lado, é importante para que continue a haver concertos. Isto é um país muito pequeno. Claro. E aos Isso concertos que são o rendimento principal, não é? É dos concertos que a gente vive, que eu vivo. E também de direitos de autor. Também é importante os direitos que eu recebo anualmente da Sociedade de Autores. Mas são os concertos que, de facto, delineiam Sim. o meu nível de vida nesse período. Há muitos concertos e eu vivo melhor, com mais dinheiro. Há menos, eu tenho que ser mais poupado. Claro. E é importante as pessoas ouvirem, espera aí, estas são novas. E funciona como chamariz, porque eu já toquei em tudo que é sítio neste país, incluindo nas ilhas todas, nas 9 dos Açores e nas 2 do arquipélago da Madeira, Porto Santo e Madeira. Qual é que foi o sítio mais insólito onde tocou? Há muitos. Canal Caveira? Não lá pelos nomes não chega lá. Mas É uma piada, situações. como um bom cozido, Jorge. É um bom cozido lá. Sim, eu parava muito a caminho do Algarve, pois claro. Era obrigatória a paragem aí. Mas estava a dizer dos sítios. Eu lembro de situações, desde eu estar o banco do piano, não ser um banco de piano, mas ser um banco qualquer, e em cima de um estrado, tipo caixas de cerveja, e de repente desaparecer, cair para trás, a meio da música. Insólito para mim, não foi insólito, mas foi curioso as vezes que eu toquei a convite de igrejas, paróquias, porque eu não sou crente. Não é por isso, é que nas minhas letras já tenho atacado muito a religião, as religiões em geral, e em particular, porque é a que nos toca mais, a religião católica. Agora estava a falar Apesar de eu disso. ter sido, na minha infância, frequentei a catequese e fiz a primeira comunhão e essas coisas. A partir dos 13 anos, 12, 13 anos, não. Isso deve-se muito também às minhas leituras. Houve períodos em que eu li bastante e os meus últimos anos de infância e princípio da adolescência, eu li bastante, por exemplo. Foi um dos períodos. Sim. Eu ainda fiquei mais uns anos, mas eu agora lembrei-me de uma coisa, quando o Jorge falou da igreja, que a primeira vez que eu ouvi o Passos em Volta foi numa sessão dos grupos de jovens, que era uma coisa ligada à catequese e não sei o quê, já há uns anos que isto foi. Mas lá está, quer dizer, pensando, não é? Porque é que iriam escolher uma música de Jorge Palma numa coisa da igreja, mas é uma música que na altura acho que fazia sentido com o que estávamos a falar, não sei se era sobre a liberdade e a independência, etc. Mas pronto, lembrei-me desse pormenor. Okay. Há situações, estou-me a lembrar de uma noite no Art Club, no antigo Art Club, Sim. em que estava a tocar com o Palmas Gang e houve umas cheias monumentais e o meu carro quase que foi arrastado pela cheia e aquilo estava cheio de água. Quase estávamos a tocar dentro da água. Essas situações acontecem. Lembro-me de um concerto de Palmas Gang também, creio que foi no Sardual, e houve uma tempestade, um tempo extremamente... Foi uma noite em que ninguém tocou em Portugal, exceto nós. Sim. Todos cancelaram os concertos ao ar livre. E porque ainda por cima ainda era verão, creio. Mas nós dissemos, vamos? Bora, vamos. E tocámos mesmo debaixo d'água. Os microfones, as guitarras, amplificadores, estava tudo a levar com chuva. E a gente tocou, mas tocámos mesmo.
E durante o concerto não acharam, se calhar Ficámos, não foi, ficámos os heróis da Terra por uns tempos. mas durante o concerto se calhar pensaram, se calhar não foi boa ideia. Ou que se lixe. Não. Entramos naquilo e é que se lixe. E vamos lá tocar isto o melhor possível. Muito bom. Só para terminar, o Jorge, numa entrevista que eu vi, falava da questão de roubar muito nas suas composições. Sim, não sou o único. Não, mas é isso. Eu lembrando de uma frase que acho que é do Picasso, que diz que o os bons artista- artistas copiam e os grandes artistas roubam. Exato, Só perguntar o que é que artista achas é o maior dos ladrões. No caso da música clássica, não só no tempo no Barroco, o Bach, por exemplo, copiar bem era o melhor que um compositor podia fazer. E essa ideia permaneceu até ao romantismo, em que o individualismo levou a que as pessoas quisessem fazer peças de acordo com a sua personalidade artística. Mas sim, copiar já é um grande exercício. E roubar, no sentido de roubar ideias, inclusive não só ideias, mas mesmo roubar textualmente. Tenho feito muito. Sim. É evidente que eu faço muitas citações, sabe? Que são óbvias e que são intencionais. E lembro, já tenho roubado não mais que um compasso ou dois à música clássica. Lembro de um tema, não me lembro de que álbum, em que eu copiei literalmente 2 compassos de Béla Bartók, uma sonata de Béla Bartók. E é um processo para despertar o desejo de ok, esta noite quero escrever uma música. Vamos lá ouvir alguma coisa de que eu gosto. Artistas que eu considero muito. A partir deste ritmo, desta harmonia, ou desta melodia, sobretudo do ambiente, e muitas vezes da linha de baixo, ou a linha do baixo, ou do ritmo. E a partir daí desenvolvo. Não, e faz parte do processo, não é? Quer dizer, Absolutamente. E não tenho nenhum proibido em dizer que faço isso. Roubar é muito bom. roubar e sair ileso. eu vou tirar esta frase do contexto e. Estou a brincar. Pessoal, tudo para o gamão. Também não somos os únicos. Se o fizermos, não somos os únicos, porque há gente a roubar. Mas é só de coladinho branco. Sim. Como todos nós sabemos, há coisas que são chocantes. Sim, verdade. Não é nota mais positiva para acabar, mas olha, obrigado. Não, podemos acabar a falar de cultura. Pode ser. Não, no período em que eu tenho, desde que nasci, não me lembro nenhum ministro da cultura, até ao presente. E nos séculos anteriores também, muito pouco. Houve príncipes e reis portugueses cultos, mas em relação a investir na educação do povo, não me lembro nenhum. Não tivemos nenhum Jacques Lang, nem nenhum André Malraux. Tivemos o Marquês de Pombal, que, sendo um déspota, era um chamado déspota iluminado, não é? Que permitiu o regresso de pessoas de grande intelectualidade, artistas, escritores, como Luís de Verneuil. Permitiu o regresso deles, que estavam exilados desde o tempo de Dom João V, não é? Que era um beato.
Tivemos muitos beatos. Não, é ridículo. O investimento que o Estado faz na cultura é ridículo. Mas a própria escolha dos ministros parece que é sempre para que corra mal, não é? Nunca há nenhum. Não dá-se muita atenção à economia e nem sempre essa atenção não significa que as soluções sejam bem escolhidas. Mas não me meto nisso porque a economia não é uma forte. Uma forte é mais as artes. Voltamos a não acabar com um tema feliz, mas pronto. Faz parte. Até o verão para não estar sem nada de jeito. Vamos todos carpir, tudo. Que chatice, tudo corre mal. Não, temos gente, no fundo, temos gente muito boa. Temos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Seara Nova, do grupo da Seara Nova, que começou. Estou-me a lembrar de uma coisa muito importante que nos aconteceu, nós, Portugal. Foi. Tivemos a sorte do Sr. Carlos Gulbenkian ter escolhido Portugal para viver a partir ainda durante a guerra. Verdade. Isso foi. E dele ter tomado como seu advogado um senhor chamado José de Azeredo Perdigão, que fez milagres, que era um homem fantástico, e diplomático também, a lidar com o Salazar. O Salazar tinha medo de uma instituição tão poderosa como a Fundação Gulbenkian. Exatamente. Mas criaram as livrarias ambulantes, aquelas carrinhas Citroën. Com forma, assim, exatamente. A partir de 58, e quando finalmente a sede da Gulbenkian e o auditório e a biblioteca foram criadas, foram inauguradas ainda no tempo de Salazar. Não, o Salazar já tinha caído da cadeira. Em 69, creio. Sim, exatamente. Tinha, foi 69. Foi. Já pensava que estava a governar o país, mas não estava nada. Fizeram essa encenação para ele. Mas foi, de facto, e é uma instituição fantástica. Tem feito. Não se compara o que o Estado faz com o que o Gulbenkian tem feito ao longo desses anos todos. Sim, é verdade. Por acaso, muitas vezes esquecemos disso. Eu lembrei-me de citar, de referenciar a Fundação Gulbenkian. Vi um documentário há uns dias sobre o Azeredo Perdigão. E lembrei-me da Seara Nova, porque foi ainda na Primeira República que ele se juntou ao Jaime Cortesão e ao António Sérgio, ao Raul Brandão, esse pessoal todo. E atravessaram a ditadura toda e a Seara Nova continuou depois, já no período. Sobretudo foi uma força intelectual de oposição, de resistência. Como outras. Exatamente. Muitos indivíduos, alguns isolados. Né? Exatamente. Pronto, Jorge, obrigadíssimo. Não lhe vou tomar mais tempo. Pronto, espero que não tenha sido uma chatice para si. Não foi nada. Vamos lá pensar em qualquer coisa. Não, mas acho que é uma ótima forma de acabar. Mas viva o Gulbenkian e viva Portugal. E as medalhas que a gente conseguiu nos Jogos Olímpicos. Jorge Fonseca, grande Jorge Fonseca. Verdade. E os outros também. Verdade, estiveram todos muito bem. Muito obrigadíssimo. Nada, Rui. Foi um prazer.